Então vamos aqui para mais uma reflexão, João capítulo 5, verso 18. Temos o texto aqui todo em grego. Esse texto aqui, ele refuta o dogma, a heresia, o dogma herético propagado pelo adventismo do sétimo dia, no tocante à obrigatoriedade da guarda do sábado. Eles lançam isso como fardo sobre os seus adeptos, usando o sábado da velha aliança, do velho pacto, como um mandamento que ainda está em vigência para a igreja. Eles sustentam, a doutrina adventista sustenta que o sábado não foi abolido por Cristo e que a igreja do Novo Testamento deve obrigatoriamente guardar o sábado como um mandamento. Eles pregam que esse mandamento persiste dentro da nova aliança e que, portanto, não guardar o sábado é quebrar a lei de Deus, é romper com a lei de Deus. Porém, nós entendemos, de acordo com o Novo Testamento, que a lei foi inteiramente por Cristo cravada na cruz. A velha aliança foi abolida, dando lugar à nova aliança. E o que nós encontramos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, é a transição da velha aliança para a nova. Nós encontramos todo esse conceito formulado a partir da leitura dos evangelhos e das cartas pastorais, entendeu? Então, nós temos aqui em João 5,18, o texto em grego reza Hotiui monon hilien to sabaton al kai helegen to fion do idion patera. Hot, temos uma conjunção explicativa. Por quê? Aí temos uma partícula negativa, oi, monon. Temos aqui o advérbio de modo, monon, somente. Porque não somente. Então aqui nós temos uma conjunção explicativa, ela explica as sentenças anteriores, porque não somente relien, né? Aqui temos o verbo, porque não somente violava o sábado, aqui temos o artigo definido, no caso acusativo, e o substantivo sabaton também no caso acusativo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia ser, aqui temos relegen, dizia ser Deus, seu próprio Pai. Hal, kai, relegen to feon idion patera. A parte do texto que nos interessa para essa análise, para esse tipo de abordagem, é essa daqui, que vem de Hot até Sabaton. É a primeira sentença do texto. Porque não somente violava o sábado. E aí segue, mas também, cai, mas também dizia ser o Deus, seu próprio, idion, adjetivo, pai, patera. Mas a parte que nos chama a atenção é essa daqui, Porque ele explica a oração anterior. Qual oração? Vamos analisar aqui o contexto. O verso 17 diz, mas Jesus respondeu a eles, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, portanto, aí temos uma conjunção, né, no começo do verso 18, uma conjunção conclusiva, portanto, por isso mais, os judeus procuravam matar a ele. Aí entramos nessa parte aqui, porque não somente violava. A parte interessante da oração, a parte central aqui, é este verbo, elien to sabaton. Elien é um verbo pretérito imperfeito, está no tempo imperfeito, indicativo ativo, na terceira pessoa do singular. O que isso quer dizer? O que esse verbo quer dizer? O verbo no tempo imperfeito é contraste ao verbo no tempo perfeito. O verbo no tempo perfeito, o pretérito perfeito, indicativo ativo, ele significa uma ação já concluída no passado. Este significa uma ação em andamento no passado. Uma ação verbal que era constante, contínua e que era frequente.
Não uma ação já concluída, mas uma ação frequente, constante. Isso significa dizer que, porque não somente Jesus, olha só o que Jesus fazia, ele violava, que é o verbo elien. O verbo elien pode ser traduzido como violava, como dissolvia, e também pode ser traduzido como anulava. Anulava. Então temos sinônimos aqui, ó. Temos esses sinônimos. Violava, dissolvia, anulava. Para elien, verbo imperfeito. Pretérito imperfeito indicativo ativo significa uma ação contínua, constante, frequente. Isso significa, isso equivale, implica em dizer que a gramática do texto nos traz essa conclusão, que Jesus, porque não somente, continuamente, frequentemente, era hábito dele o quê? Violar, dissolvia e anulava o sábado. Então, Jesus frequentemente, continuamente, porque o verbo está no tempo imperfeito, então significa uma ação verbal, uma atividade constante, ele constantemente fazia, violava o sábado. E olha a força do verbo, violava, dissolvia, anulava o sábado. Então era uma prática de Jesus, não foi algo que aconteceu uma única vez. E isso está dentro de que contexto, Marconi? Está dentro do contexto onde Jesus curou um homem acamado, né, um homem coxo, que há 38 anos não andava. E essa cura repercutiu de modo que ele pediu para aquele homem tomar o seu leito, a sua cama e andar. Só que isso ia diametralmente contra a Taná dos judeus e contra a própria lei. Tanto que, quando os judeus viram, eles disseram, né, quem mandou você levar a cama? É sábado, não é lícito fazer isso. E aí ele disse, eu não sei, aquele que me curou, ele mesmo disse, toma a tua cama e anda. E aí, o texto em questão, o contexto de João capítulo 5, observe que Jesus pede para ele tomar o leito e andar, mas não tinha necessidade, uma vez que o leito já não seria mais útil para ele. Ele estava curado. E em Jeremias, eu vou pegar o texto aqui, em Jeremias capítulo 17, versículo 21 e 22, nós lemos assim, assim diz o Senhor, guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, não façais qualquer outra obra. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Jeremias 17, verso 21 e 22. Então, o que a gente entende? Jesus, propositalmente, para mostrar para os judeus, e isso era um ato de afronta, pede para este homem, depois de curado já, tomar o seu leito e andar. Então, na medida que ele transitava com o seu leito, a sua cama, óbvio que aquilo despertou a repulsa dos judeus, visto que eles o acusavam de transgressor da lei. Com base nesse texto de Jeremias, o próprio Deus, falando pela boca do profeta Jeremias, ordenando que os judeus não levassem e trouxessem cargas nos dias de sábado. Então, Jesus frequentemente, por causa da ação verbal no tempo imperfeito, ele continuamente violava, dissolvia, não foi algo que ocorreu 1, 2 ou 3 vezes, era constante, era frequente, era habitual a Jesus operar dessa forma. Mateus capítulo 12 também diz que num dia de sábado os judeus, sentindo fome, começaram a colher espigas, mas a gente sabe que colher espigas é uma forma de trabalho, era proibido. Então, amparados, óbvio que superficialmente, mas amparados pela lei, a crítica dos fariseus fazia sentido, mas o que não fazia sentido era eles não compreenderem que diante deles estava o anjo que traria a nova aliança. O mensageiro previsto em Malaquias 3:1 e em Jeremias 31, 30 a 33. O mensageiro da nova aliança, o portador da nova aliança. Aquele que diante de seu ministério, a lei de Moisés estava perdendo a força, perdendo o vigor, e dizendo nova aliança envelheceu a primeira, o que torna velha envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8:13. O que os judeus não aceitavam e não entendiam era isso.
Por isso, toda a crítica envolvendo ali a conduta, o comportamento, a passividade de Jesus no tocante ali a algumas práticas que conflitavam com a prescrição da lei em relação ao sábado dos apóstolos. Algumas práticas dele, como por exemplo colher espiga, o que seria realmente contrário à própria lei que pedia para esse dia ser um dia de descanso. Eles tinham 6 dias para trabalhar e suprirem as suas necessidades. Mas no sábado os discípulos estão colhendo espiga e Jesus ele é passivo a isso, e quando os fariseus criticam, ele defende. A gente lendo o contexto, a gente percebe ali, ele defende a atitude dos apóstolos. Então fica nítido que esse violava frequentemente, constantemente, por causa do verbo aqui, que está no pretérito imperfeito indicativo ativo. Então era uma prática frequente, constante, era habitual ele violar o sábado. Esse violar significa de fato Jesus contrariar a forma como os fariseus guardavam o sábado, e mostrando para eles ao mesmo tempo, ao passo que ele confrontava os fariseus, ele assim fazia para mostrá-los que a lei do sábado, o mandamento específico do sábado, estava perdendo a sua força, estava chegando ao fim, estava sendo preparado diante do seu ministério para ser cravado, junto com os mais de 600 e tantos mandamentos que compunham os estatutos e as ordenanças da Torá, cravadas na cruz. Cravadas juntamente com ele na cruz, que é o que Paulo vai dizer em Colossenses 2,14. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, Romanos 10,4, e que a lei era o nosso paidagogos, o nosso tutor, que cuidou de nós até quando chegou a fé, de acordo com Gálatas 3, 22 a 25. O que os judeus não aceitavam e nunca aceitaram foi isso, que a nova aliança chegou ao seu fim, a velha aliança chegou ao seu fim em Cristo. Então temos aqui o texto claramente falando sobre isso.